Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente na sua vida, na sua casa e na sua família. Quero começar esse texto hoje, lembrando a você de uma gloriosa palavra dita pela boca profética de Davi. Ele, num ato profético, ele fala no Salmo 37 e no verso de número 4 assim: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor, oh coisa boa. Deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Aqui, Deus, usando a boca de Davi, está nos mostrando o caminho a seguir. Assim como Ele usou a boca de Moisés para dizer aos filhos de Israel, quando ainda estavam no deserto, a caminho de Canaã, Ele disse para eles em Deuteronômio: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aí ele mostra o caminho, ele mostra qual deve ser a decisão, sendo ele Deus Todo-Poderoso, o que possui os céus e a terra e todos os que neles habitam, e que demonstra amor verdadeiro por nós. Ele mostra a eles o que eles devem fazer, ele mostra a eles como devem ser conduzida a vida sobre a face da terra, e ainda diz para eles: escolhe, pois, a vida, ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. A bênção quando obedecer os meus mandamentos, a morte quando desobedecê-los, a vida quando obedecer e a morte quando desobedecê-lo. A bênção quando deres ouvidos e obedecer esses mandamentos, a maldição quando desprezares esses mandamentos, quando não deres ouvidos a estes mandamentos. Então, na grandeza e na bondade de Deus, Ele aponta o caminho, Ele mostra a realidade, Ele mostra a verdade, e Ele nos ajuda mostrando qual o caminho que nós devemos seguir para o nosso sucesso. E aqui no Salmo 37, no verso de número 4, Davi faz o mesmo. Ele mostra o caminho. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Nós precisamos dar ouvidos a Deus para o nosso bem. E neste vídeo eu quero falar para você de algo muito importante, porque às vezes nós deixamos de olhar para os nossos atos. Eu converso com muitas pessoas e muitas vezes, como eu faço programa de rádio há muitos anos na cidade de Uberlândia, onde eu moro, então a gente acaba tendo contato com muitas pessoas, e às vezes eu encontro com essas pessoas, com algumas delas, e elas me falam algo de suas vidas, e às vezes muitas destas pessoas, elas não estão mais servindo a Deus, elas estão desviadas do caminho do Senhor. E aí eu pergunto para elas, elas falam para mim: ah, pastora Carmen, eu ouvia muito seu programa na rádio, eu ouvia muito e gostava muito. Aí eu abordo a pessoa dizendo: mas por que você ouvia e não ouve mais? Por que você deixou de gostar? O que aconteceu? Aí às vezes eu ouço a pessoa dizer assim: ah, eu desanimei. Ou outras vezes: eu me cansei. Ah, eu cansei. Simplesmente isso, eu cansei. Eu falo: você cansou de quê? Você cansou de ouvir o programa? Não, eu cansei de tudo. Ah, eu cansei. Cansei de ir na igreja.
cansei gosto muito da Bíblia, gosto muito das coisas de Deus, mas eu cansei. Porque na verdade eu tive um problema. Aí ela começa a arrumar as justificativas para aquele ato dela. O ato dela ter deixado de ouvir a mensagem, deixado de permanecer diante de Deus. Aí ela começa a contar outra história. A história é para justificar os seus atos, do porquê que ela desanimou, do porquê que ela desistiu. Aí ela começa a dizer, na verdade, pastora Carmen, é que eu tive um problema lá na igreja. Aí ela joga a culpa na igreja. Eu tive um problema com o pastor ou com a pastora, joga a culpa também nos pastores. É que eu tive um problema com uns irmãos lá na igreja, quando ela não fala também, que ela teve um problema na sua vida pessoal. E o problema que ela enfrentou na vida pessoal foi o argumento utilizado por ela, para ela manifestar, para ela expressar a sua fraqueza espiritual, a sua falta de empenho para preservar a fé em seu coração. Aí eu converso com a pessoa, falo para ela que ela deve volta para o Senhor enquanto é tempo. E este é o problema de muitas pessoas que estão desviados do caminho do Senhor. Ela sempre procura alguma pessoa para jogar a culpa da sua dureza de coração, ou da sua falta de fé, ou da falta de desejo em obedecer ao Senhor. Eu sempre cito para a pessoa o que Lucas escreveu no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 11, a respeito do filho pródigo. Filho pródigo que se viu numa situação terrível, de fome, de miséria, de fracasso total, absoluto, de desespero. E no meio desse cenário, desse caos que virou a sua vida, desse cenário caótico, ele não procurou uma pessoa para jogar a culpa pelo seu infortúnio. Ele não procurou pessoas para poder justificar a sua dureza de coração. Pelo contrário, ele olhou para ele mesmo, ele encarou a sua realidade e ele viu que o problema dele era ele mesmo, o problema que ele estava enfrentando, as agrúrias que ele estava vivendo, as angústias que ele estava passando por elas, era resultado da sua própria decisão. Qual foi a decisão? O texto de Lucas nos conta assim, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, nós lemos assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. É muito bom ler esta experiência do filho pródigo, e eu aprendo muito com ele, com essa tragédia da sua vida pessoal, porque ele não culpou os donos dos porcos, que não deram a ele nada para comer quando ele estava morrendo de fome. Ele não culpou o governo por ter vindo uma crise econômica naquela cidade, naquele país, naquele local, para onde ele havia ido, no seu desejo de alcançar felicidade, ou satisfação para a sua alma, ou deleite para a sua alma. Então ele não culpa ninguém. Quando ele enxerga a sua realidade, ele culpa ele mesmo. Ele consegue manter o bom senso, olhando para si próprio e vendo que se ele estava vivendo aquela situação muito desagradável, foi porque ele havia tomado decisões erradas. Lembra do que Deus fala por boca de Moisés aos filhos de Israel, no livro de Deuteronômio, que significa repetição da lei, no capítulo 8, ele dá as instruções e diz para eles como eles devem se comportar. E aí ele coloca duas listas. Uma lista é a lista das bênçãos, do que Deus estava colocando diante deles, do bom e do melhor, que Deus havia planejado para eles. E aí, por boca de Moisés, Deus fala: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. A bênção, quando vocês ouvirem os meus mandamentos e os obedecerem. A maldição, quando vocês ouvirem os meus mandamentos e os desobedecerem. A vida, quando vocês ouvirem os meus mandamentos e os guardarem para os praticarem. A morte, quando vocês desprezarem os meus mandamentos. Aí Deus manda eles fazer a escolha. Deus aponta o caminho para o nosso bem. E quando nós vimos aqui a questão do filho pródigo, que havia feito uma escolha errada, iludido pelo seu coração, como Jeremias escreve para nós, que mais enganoso do que todas as coisas é o nosso coração.
E o filho pródigo, ele é um retrato de uma pessoa que se enganou pelo seu próprio coração. Porque ele chega para o seu pai, pede parte da sua herança e, passado alguns dias, ele pega tudo que possuía e vai para um país distante, estranho, em busca do deleite da sua alma, da felicidade. E lá o que ele encontra? Ele pode até ter sido, digamos assim, feliz por algum tempo, naquele período de ilusão, como Salomão escreveu, da vaidade, do correr atrás do vento. E aí, quando veio o outro lado da realidade, a crise econômica naquele local, naquele país, e ele começou a passar fome, e se viu na miséria, se viu arruinado, se viu fracassado no intento do seu coração. O que ele faz? Quando ele procura emprego, ele se agrega a um produtor de porcos, um criador de porcos. E não era nada agradável para ele. Não era nada agradável cuidar de porcos. Aos olhos dos judeus, porcos, como a própria palavra de Deus orienta-os no livro da lei, é que eles não deveriam comer porcos, carne de porcos. No livro da lei de Moisés, no livro de Levítico, você vai encontrar o código de conduta da dieta alimentar dos filhos de Israel, e você vai ver que porco não estava no cardápio deles. Então imagina você, aquele rapaz. É claro que Jesus estava falando da cultura dos judeus, quando ele cita esse homem rico que tinha 2 filhos, e o filho mais moço decide ir viver a sua vida longe do seu pai. E quando ele se viu na miséria total, na ruína total, ele procurando um jeito de sobreviver, a única coisa que ele conseguiu foi cuidar de porcos, algo que era abominável para eles, para a cultura dos judeus. Mas era a única alternativa que ele tinha, o único escape. E lá ele desejou comer a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Ou seja, a realidade dele é que ele estava valendo menos do que um porco. Menos do que um porco. Porque os porcos estavam sendo alimentados. Eles estavam sendo alimentados. Mas aquele rapaz, ele não estava tendo nada para comer. Ele estava valendo menos do que um porco. E aí ele caiu na realidade. E não procurou nenhuma pessoa para jogar a culpa do seu fracasso. Não procurou nenhuma pessoa para poder dizer: você é muito mal, você é muito ruim, para jogar praga em cima da pessoa, porque também tem isto. Tem pessoas que, quando ela procura ajuda com alguém e aquela outra pessoa diz para ela que não vai ajudá-la, ela espragueja em cima da outra. Ela joga praga em cima da outra, amaldiçoa a outra, porque aquela pessoa não quis ajudá-la. Mas é um problema que, se a pessoa parar e analisar, ela vai ver que o que ela está vivendo é apenas colhendo aquilo que ela plantou. E as aflições que às vezes Deus permite nós passarmos por ela no tempo da nossa peregrinação, quando nós estamos plantando, as aflições que Deus permite nós passarmos por ela tem uma finalidade. Tem uma finalidade. É como Paulo falou: o que importa é que, por muito e por poucas aflições ou tribulações, o que importa mesmo é que nós alcancemos o reino
O reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, quando Deus permitiu que o filho pródigo se visse naquela situação miserável, era o objetivo de Deus que estava sendo, o propósito de Deus que estava sendo executado, porque só assim aquele rapaz cairia na realidade e faria o caminho de volta. Se arrependeria do seu erro, da sua escolha errada. E ele soube aproveitar essa oportunidade. Porque o que é que ele diz? Na casa de meu pai, olha só, ele enxergou a realidade, caindo em si, no verso 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Então Deus permitiu que ele perdesse tudo, exatamente para ele poder cair na realidade e valorizar aquilo que ele tinha em suas mãos. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes Deus permite nós enfrentarmos dificuldades dentro da igreja, enfrentarmos dificuldades com a nossa liderança, enfrentarmos dificuldade com a irmandade, enfrentar dificuldade dentro da nossa própria casa, enfrentar dificuldade na vida financeira, e a gente luta de todo jeito, esforça de todo jeito e não consegue encontrar a solução para o problema financeiro. E aí é nesta hora que Deus está usando essas situações exatamente para tratar o nosso caráter. Porque se Deus não poupou nem o seu Filho Jesus Cristo, mas o entregou nas mãos dos inimigos, para que ele fosse escarnecido, para que ele fosse maltratado e depois crucificado na pior morte que existia naquela cultura, uma morte ridícula, em que a pessoa estava condenada a morrer lentamente, a desidratar e morrer lentamente diante dos olhos das pessoas que passavam por ali e viam aquela pessoa, e no seu entendimento era uma pessoa amaldiçoada que lá estava. Se ela estava ali, é porque ela não tinha feito boa coisa. Então quem passava diante de um madeiro e contemplasse um crucificado, a pessoa já dizia: se ele está aí é porque não fez boa coisa, é porque não teve juízo. Mas se Deus não poupou o seu filho e permitindo que ele passasse por esta situação difícil, é claro que nós precisamos lembrar também das palavras de Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 8, que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Nós precisamos então fazer com que a nossa alma caia na realidade, o nosso intelecto caia na realidade, para que nós venhamos entender: se Deus não poupou o seu filho amado, em quem ele tinha todo prazer, ele não vai nos poupar também de passar por situações difíceis, exatamente para tratar o nosso caráter, para que nós não tenhamos uma conduta atrapalhada, como a conduta do filho pródigo, que tinha tudo na sua mão. Ele estava com tudo na mão, ele era rico, filho de um pai rico, ele tinha herança, mas ele quis fazer o quê? Ele quis aproveitar a vida, ele quis viver uma aventura, e com esta aventura, com essa experiência, ele se deu mal. Mas quando ele se deu mal, ele não jogou a culpa em ninguém. Ele simplesmente olhou para dentro de si mesmo e disse: na casa de meu pai, os empregados têm pão com fartura, e eu aqui
padeço de fome, estou morrendo de fome, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai, vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele me tratar apenas como um dos seus criados, não precisa nem me tratar como filho, me trate apenas como um de seus empregados. Isso tudo, o que Deus estava fazendo? Tratando o caráter daquele rapaz, para ele valorizar o que ele tinha nas mãos, porque ele só deu valor quando ele perdeu tudo. Ele só lembrou da grandeza do seu pai, ele só lembrou da fartura da casa do pai, ele só lembrou do que ele possuía quando ele perdeu, ele só valorizou o que ele tinha quando ele não tinha mais nada. Quando ele perdeu tudo, agora ele não tinha mais nada, agora ele valoriza o que ele tinha deixado para trás. Aí ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. Ele não procurou ninguém para jogar a culpa. Isto ensina para nós que é preciso seguir esse caminho. Ao invés de nós jogarmos a culpa em cima de alguém, jogar a culpa na igreja, jogar a culpa nos pastores, jogar a culpa nos irmãos, jogar a culpa no membro da família, jogar a culpa no governo, é preciso parar um pouco e olhar para nós mesmos. Se o que está acontecendo conosco não é um tratamento de Deus, se o que está acontecendo conosco não é uma ação de Deus, para que nós venhamos mudar a nossa conduta e fazer aquilo que eu citei aqui no início, o que Davi falou: agrada-te do Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração, porque eu não vou ser feliz, você não será feliz, se nós tirarmos Deus da nossa vida, ou se nós tirarmos a nossa vida de Deus. As palavras boas do Senhor Jesus é: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O problema está no que ele fala também no Evangelho de Mateus, que está muito, nos dias que nós estamos vivendo agora, nesse tempo presente, nós temos visto aí que a pauta dos dias atuais a pauta que está dentro das igrejas, nos canais de comunicação e no mundo em todo lado, é exatamente o que? A volta de Cristo, os fins dos tempos, a grande tribulação, a marca da besta. É só disto que nós ouvimos as pessoas falar, e é isso que muitas pessoas estão querendo ouvir. Mas às vezes ela esquece que essas questões foi apenas uma resposta de Jesus Cristo aos seus discípulos relativo a duas perguntas que eles fizeram ao Senhor. E a primeira pergunta foi: Senhor, quando eles falaram para Jesus, mostraram a construção do templo lá em Jerusalém para o Senhor Jesus, eles maravilhados com aquela joia, maravilhados com o templo, e que havia sido reconstruído por Herodes, e estava lá diante deles, eles maravilhados com o templo, eles mostrando a construção, a edificação do templo para Jesus, e Jesus, ao invés de ficar maravilhado como eles, simplesmente o que Jesus fala? Vede tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos, assustados por ouvir essa resposta firme, contundente do Senhor Jesus, então o que eles fazem? Eles fazem uma pergunta para o Senhor, né? Aí agora já estavam no Monte das Oliveiras. No capítulo 24 de Mateus, no verso 3, nós lemos: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles haviam mostrado a construção do templo,
Jesus fala para eles que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubada. E assim, eles ficaram com isso na cabeça. Quando foram para o Monte das Oliveiras, eles perguntam para Jesus quando que aconteceria essas coisas, que sinais seria da vinda dele e quais os sinais dos fins dos tempos. Primeira coisa que Jesus fala para eles: cuidado para que ninguém vos engane. Primeira coisa, cuidado com o engano. Lembra das palavras do profeta Jeremias, no capítulo 17 do livro de Jeremias? O que o Jeremias fala? Ele fala algo que chama a minha atenção, a sua atenção, em relação ao engano. Porque às vezes nós pensamos que é só o diabo que vai nos enganar. É lógico que ele é o enganador. É lógico que esse mal nasceu no coração dele. O engano, a traição, a desobediência a Deus é coisa que nasceu no coração de Satanás. Ele é o autor deste mal. Mas aqui Jeremias, no capítulo 17, Jeremias, ele fala que mais enganoso do que todas as coisas. Mais enganoso, tá? Mais enganoso que todas as coisas. Sabe o que é? É o coração do homem. No verso, capítulo 17, no verso 5, ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, depois dele dizer que mais enganoso de que todas as coisas é o coração do homem, aí ele vai e chama atenção dizendo: maldito é o homem que confia no homem. Se mais enganoso que todas as coisas é o coração, é o meu coração, é o coração do ser humano, e maldito é o homem que confia em si mesmo, no próprio homem, então eu preciso ficar bem atenta, porque o agente do engano pode estar no meu coração. O agente do engano que enganou o filho pródigo estava no coração dele. O agente do engano que tem enganado muitas pessoas, que tem saído das igrejas, que tem dito que desanimaram, que se cansaram. O agente do engano que está levando-as a essas atitudes pode estar no próprio coração da pessoa, que não aprendeu ainda a deleitar no Senhor, que não aprendeu ainda a depender de Deus. Deleita-te no Senhor. Ela não converteu os seus maus caminhos, ela ainda não aprendeu a deleitar no Senhor, para que Ele conceda os desejos do coração dela. Ela está confiando ainda nela mesma. Ela está se defendendo, ela está querendo se proteger, se defender, e é este que é o mal. O filho pródigo, ele queria a sua felicidade. Na casa do pai não estava bom, com o seu irmão não estava bom, nada estava bom ali. Era como se aquele cenário de riqueza do seu pai transformasse aquele homem num homem infeliz. Os benefícios que ele tinha na casa do pai parecia um problema na vida dele, e ele estava infeliz. Então ele tinha que sair pelo mundo para ver se conseguia encontrar a felicidade. Na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava seguindo o engano do seu próprio coração, porque foi isso que aconteceu. Ele foi enganado pelo seu próprio coração, passou a confiar em si mesmo. Então ele estava destinado a ser o quê? Um arbusto no deserto, que não conseguia ver nem os dias bons, nem o vento, nem a chuva. Ele estava o arbusto solitário no deserto, ele estava tão distante do bem, que ele não conseguia ver nem as coisas boas que aconteciam. Talvez uma chuvinha, uma chuvica lá no deserto, ou um vento, mas aquilo para ele nem fazia nenhuma diferença. Por quê? Porque o coração dele o havia enganado. Ele havia acreditado em si mesmo e esquecido do Senhor. Então, muitas pessoas que eu pergunto para elas por que elas pararam de ouvir, por que elas pararam de congregar, elas arrumam várias desculpas.
Quando que na verdade o agente do engano pode estar dentro do seu próprio coração, na sua mente, no seu consciente, no seu subconsciente, nos seus sentimentos, como estava no coração do filho pródigo. O engano estava no seu próprio coração, mas quando ele cai em si, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai. Quando eu citei aqui Mateus capítulo 24, porque aqui, nesse mesmo cenário de orientação do Senhor Jesus e de advertência também, com os cuidados que devemos ter para que não sejamos enganados, ele estava fazendo o quê? Ele estava conduzindo os seus discípulos para dentro de quê? Para dentro da tribulação, para dentro da perseguição, da morte, perseguidos por causa do meu nome, tudo mais. Se você ler o texto, você vai ver. É o texto mais conhecido do momento, porque é o que todo mundo está lendo, Mateus 24, quando ele fala, né, a respeito das coisas que estariam acontecendo. Ele está inserindo, ele está conduzindo, transportando os discípulos para o olho do furacão, para as dificuldades que aconteceriam no futuro. E ele não era apenas Pedro, João, Tiago e os demais que lá estavam, mas todos aqueles que viessem a crer nele. E quanto mais nós, deste presente tempo, dessa presente era, desta presente geração, nós de fato estamos dentro do olho do furacão. E qual a palavra de orientação que nós temos do Senhor Jesus? Primeira coisa, cuidado para que ninguém vos engane. Porque o engano pode estar no coração das pessoas, lá na alma dela. E aí ela fica insatisfeita com tudo, ela não aprendeu a estar contente com Deus em toda e qualquer situação, e ela começa a demonstrar o seu descontentamento, e de repente essa pessoa está desviada da verdade, desviada do caminho do Senhor. E o que Jesus Cristo fala aqui, no capítulo 24 de Mateus, tá? O que ele fala aqui, a pessoa esqueceu disto. E o que ele fala? Que é de grande importância para nós. O que ele fala? Que é de grande importância para mim. Ele fala aqui, que por multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Olha aí. Mas o verso 13, ele chama a atenção dos discípulos. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí ele fala da grande tribulação. Aí ele transporta os discípulos para dentro do período da grande tribulação, que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Da situação gravíssima que acontecerá no mundo no tempo da grande tribulação. Aí depois ele fala, aí depois dele apresentar este cenário desta grande crise chamada grande tribulação, aí ele fala da volta dele. Primeiro ele fala do acontecimento da grande tribulação. Depois da grande tribulação, aí ele fala da sua segunda vinda, da volta dele. E se eu não aprender a lidar com os problemas, a lidar com as dificuldades, com os levantes do inimigo, com as fofocas e coisas desse tipo que acontecem dentro da igreja, ou os problemas familiares, ou falta de dinheiro, ou problema de saúde, se eu não aprender a lidar com estas coisinhas, como que meu caráter será treinado, preparado para eu enfrentar uma tribulação? Porque se ele está dizendo aqui que sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, então eu tenho que vigiar mais ainda, para que o meu coração não me leve a tomar decisões erradas e que eu venha
respaldar as minhas decisões erradas nas ações de outras pessoas. Então, o exemplo do filho pródigo é o que eu preciso para que eu olhe para as dificuldades, para as situações com maturidade. Mas eu não preciso chegar lá, desejar comer a comida do porco, a lavagem do porco. Eu não preciso chegar lá no fundo do poço, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu fui feita templo do Espírito Santo, morada de Deus. Nós precisamos lembrar disso, que nós fomos feitos o quê? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros individuais deste corpo. Olha que promoção que nós tivemos na vida. Nós que outrora éramos trevas, hoje somos luz. Fomos feitos membros do corpo de Cristo. Isso é uma promoção maravilhosa para pecadores que estavam condenados ao fogo do inferno. E isso precisa ser valorizado para que nós não deixemos que as coisinhas, as picuinhas, as insatisfações da vida comprometam o nosso futuro. Jesus falou: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas são as pessoas que lançam o Senhor fora das suas vidas. São elas que apostatam, que abandonam a fé. São elas que abandonam a igreja. São elas que dão ouvidos a espíritos enganadores. São elas que estão obedecendo a doutrinas de demônios. São elas que estão valorizando o mundo e desprezando as coisas de Deus, como fez o filho pródigo. Desprezou a riqueza do seu pai, a casa do seu pai, desprezou o convívio da família e só caiu na real quando a fome chegou no seu estômago. Então, às vezes, Deus está tratando com o nosso caráter, para nós termos capacidade, ser capacitados por Ele, para enfrentar aí a grande tribulação, ou coisas parecidas com isto, mas ao invés de nós colocarmos o joelho no chão, a boca no pó, e pedir socorro, Senhor, nós estamos optando pelo desistir, pela desistência, porque é mais fácil desistir do que encarar a realidade e exercitar a fé. Eu aprendo muito com o filho pródigo, porque ele caiu na real e voltou o caminho que ele tinha feito um dia, cheio de ilusão, cheio de vaidades. Pouco tempo antes, ele passou por aquele caminho indo, cheio de ilusão, cheio de vaidades. Agora, ele estava fazendo o retorno, ele deu meia volta e estava voltando pelo mesmo caminho. Só que não tinha mais vaidade, não tinha mais ilusão. Agora tinha realidade, era fome, miséria, pobreza, fracasso. E só tinha um jeito para ele escapar da morte. Era voltar para o seu pai e pedir perdão e recomeçar. Esse é o caminho mostrado pelo Senhor para mim e para você, para que nós prossigamos na direção certa, e nós estamos indo para o céu. Não se esqueça disto, não se esqueça, que nós estamos indo para o céu. Somos uma carta selada, endereçada a Deus, selada pelo Espírito Santo, endereçada aos céus, endereçada a Deus. Então nós não podemos nos perder no meio do caminho com as intrigas do diabo e os enganos do nosso próprio coração. Que Deus tenha compaixão de nós. Querido Deus e bondoso Pai celestial, bendito seja o Senhor que nos mostrou o caminho, que é Jesus, que nos orienta dia após dia, que nos ajuda e que nos livra de todo mal.
E nós te pedimos que o Senhor nos abrigue debaixo das tuas asas, ó bondoso Deus, ó Altíssimo Deus, para que nós não venhamos seguir os enganos deste mundo, para que nós não venhamos seguir os enganos do nosso coração, para que nós não venhamos, ó Deus, acreditar nas ilusões, nas vaidades que o mundo tem oferecido. Que o Senhor tenha compaixão de nós, em nome do nosso Senhor Jesus, que nós não venhamos trocar o banquete celestial, aquele que Jesus Cristo está preparando para nós, o banquete da vida, que nós não venhamos trocar esse banquete de bênçãos pelos prazeres transitórios, os momentâneos, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, mas que nosso caráter seja afirmado no Senhor, que a nossa alma se compraza no Senhor, que nós busquemos contentamento no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar contentamento no Senhor, a nos satisfazer com a Tua palavra, a nos encher do Espírito Santo, acreditar no nome do Senhor Jesus, clamar o sangue de Jesus para nos guardar, para nos proteger contra a morte, contra os enganos deste mundo, meu Deus. Que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor nos ajude a ser perseverantes, meu Deus, a ter paciência na tribulação e não querer, meu Deus, abandonar tudo, porque as coisas não estão do jeito que nós queremos. Que nós tenhamos sabedoria, meu Deus, para não chegar na situação que chegou o filho pródigo. Que o Senhor nos guarde no Teu amor, porque o Teu amor, meu Deus, é mais forte que a morte. Teu amor, meu Deus, é delícia para a nossa vida, e que nós venhamos lembrar todos os dias que o Senhor é amor, e que o Deus que é amor habita em nós, nos escolheu para ser a sua habitação aqui na terra, e nós te agradecemos, porque nós não éramos dignos, mas o Senhor nos deu essa graça. E nós somos agradecidos por ser o templo do Espírito Santo, por poder dizer: o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre mim. É uma bênção poder dizer isto, meu Deus. Louvado seja o Teu nome, louvado seja nosso Senhor Jesus, que aceitou sacrificar-se na cruz por nós, para que nós tivéssemos esta vida abençoada, feliz e cheia de contentamento no Senhor. Que nenhum de nós venhamos desviar do Teu caminho, mas que nós venhamos perseverar até o fim. Transforma o nosso coração em um coração igual ao coração do Senhor Jesus. Nós pedimos para a Tua glória, meu Deus, e nós te agradecemos pela Tua bênção de salvação. O maior presente que nós alcançamos, que nós recebemos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, persevere. Em breve, aquele que prometeu vir, ele virá. Deus te abençoe, compartilha o vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos pregar o Evangelho, porque é através do Evangelho que as pessoas irão conhecer o Deus de amor. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.